Afinal, o Nicolas Ferreira ajudou diretamente o PCC e as organizações criminosas? Será que ele teve intenção? Será que é tudo coincidência? Vamos tentar entender a conexão entre o vídeo do Nicolas sobre o Pix e a operação contra o PCC. Essa operação que estão dizendo que é a maior operação contra o crime organizado na história do Brasil. E mais, Nicolas é alvo de representação na PGR por fake news sobre Pix que favoreceu o PCC. E também, deputado do PT pede PGR a prisão de Nicolas Ferreira. Bom, eu vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo de forma bem simples, tá? Uma linguagem fácil a compreensão, sem juridiquês, sem complexidade, certo? Vamos tentar entender aqui. Eu vou ler a matéria e a gente vai conversando. Eu vou explicar de forma bem resumida mesmo, tá? Há um tempo atrás, o Nicolas Ferreira fez aquele vídeo que viralizou muito sobre o Pix, taxação do Pix, botando terror financeiro, falando que iam controlar pessoas iam rastrear pessoas que ganhassem até 5 mil ou fizessem transações de 5 mil reais, etc. E daí o crime organizado, né, não só o PCC, mas o crime organizado foi usar as fintechs, né, que são, entre aspas, uma espécie de bancos, né, eletrônicos ou, sei lá, né, que não são rastreáveis, que não tem como rastrear, certo? E aí, graças à pressão do vídeo do Nicolas, né, foi revogado essa norma, né, que eles queriam fazer, né, para quem fizesse transações até 5 mil reais. E aí, a parte disso, estão dizendo que o PCC descobriram, né, que movimentou quase 50 bilhões de reais em 4 anos, usando os fintechs, comprando caminhões, né, de combustível, indo no mercado clandestino de combustíveis, comprando 1.000 postos de combustíveis, né, que são do PCC, 4 usinas, né, de álcool e etc. Né? Então, mais de 100 imóveis. Então parece que é uma rede bem estruturada, organizada, né, mega estruturado, uma coisa mais organizada do que talvez no Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro seja uma coisa diferente, né, quando a gente fala de varejo, etc. Então lá a coisa é mais sofisticada, podemos dizer assim, né, no PCC em São Paulo, etc. Uma coisa mais sofisticada e mais, né, e a gente vê que é a Faria Lima. Eu sempre falei isso aqui, né, a favela é varejo, né, o baronato é a Faria Lima, certo? Enfim, vamos ao caso do Nicolas. O secretário da Receita Federal, Robson Barreiros, afirmou que a onda de críticas e notícias falsas nas redes sociais sobre a instrução normativa da fiscalização do Pix contribui para a ocorrência de lavagem de dinheiro e fraude por meio do sistema financeiro. Então, essa movimentação contribuiu ainda mais, né, já existia, ainda mais a lavagem de dinheiro, né, e fraude pelo sistema financeiro, através das fintechs. Em janeiro desse ano, o órgão baixou uma norma que estabelecia vigilância sobre transações da modalidade a partir de 5 mil. Já falei isso aqui, né? A oposição, né, o Nicolas Ferreira, rapidamente instrumentalizou politicamente a medida que passou a chamar de taxação do Pix. Devido à forte repercussão negativa, eles revogaram, o governo revogou, certo? E isso, se não tivesse revogado, poderia ter evitado crimes.
O principal artífice da campanha contra a instrução normativa foi o deputado federal Nicolas Ferreira. Então, o Nicolas fez um vídeo que viralizou fortemente, certo? Já falei isso aqui. Ele dizia que tinha uma tese que o presidente Lula iria taxar o Pix. Ele não falou diretamente isso, mas deu a entender e todo mundo entrou em pânico, né? A informação falsa do que o governo queria monitorar, né, para quem usasse esse tipo de pagamento. E isso ajudou a espalhar o medo, o pânico, com comerciantes que acharam que poderiam ser taxados, né? Não só comerciantes, mas também a galera na ilegalidade. A declaração de Barreirinhas ocorreu na coletiva em São Paulo, né, anunciando os resultados da Operação Carbono Oculto, essa maior operação que cumpriu 200 mandados de busca e apreensão em 10 estados. Então, o objetivo da ação é desmantelar o esquema de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis por organizações como o PCC, que transacionam dinheiro ilícito por fundos e fintechs. Então, com esse pânico e essas mentiras do Nicolas, quem foi favorecido foi o crime organizado, certo? Agora, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam as fake news ajudaram também o crime organizado, né? Então, há necessidade da regulamentação das fintechs, que haja mais transparência, segundo a matéria, né? Como eu falei, de acordo com a Receita, os criminosos movimentaram 52 bilhões entre 2020 e 2024. Pessoal, isso é muita, mas muita grana. É muito dinheiro. Não é pouco, não. Não sei se vocês têm noção disso. E o que eu vou falar, acho que todo mundo já sabe. O Brasil, né, melhor especificamente o Rio de Janeiro, São Paulo, né, o Brasil é um narco-estado, praticamente, né? Não estou falando narco-estado daquilo que os estadunidenses falam, né? Eu não posso falar aqui, mas está em todos os setores: polícia, autoridades, né, política institucional. Muita gente lá daquele Congresso está metido nisso, todo mundo sabe disso. Agora, quem poderia imaginar, né, que o PCC é a Faria Lima? Faria Lima é o PCC, né? Ou seja, a favela é o varejo. Então, é novidade para quem? Né? Eu já falava isso. E por que as autoridades não estavam movimentando? A solução para isso tudo, tá? Muita gente sabe qual é a solução, eu não preciso falar aqui, né? Começando com a legalização dessas dorgas, né? Para não haver... Eu sei que as facções PCC eles movimentam outras coisas, né? E não só dorgas, certo? Tanto no Rio quanto no... né? Enfim. Mas há de vários meios de rastrear o financiamento, né? Então o sistema mesmo é podre. E quando eu falo sistema, não estou falando ali só do varejo, né? Estou falando de toda a movimentação, né? Passa por fronteiras, passa por várias autoridades, passa por tudo, né? Até chegar no meio que a gente vê que não há crime organizado sem anuência do braço armado do Estado, certo? Bom, se o Nicolas ele fez isso para ajudar diretamente o PCC, vale lembrar, como disse ali no debate com Boulos e o Nicolas na CNN, que o primo do Nicolas, né, foi detido, podemos dizer assim,
traficando, né, dorgas, aquelas dorgas lá. E é muita coincidência, né? Aí o cara vai lá, faz aquele... tem que saber se é financiado pelo crime organizado, aquele vídeo do Nicolas. Tem que investigar, né? Tem que investigar a fundo o Nicolas, certo? E saber se ele fez aquilo ali só para fazer oposição ou se ele fez aquilo ali para ajudar diretamente o PCC, né? Porque os proibicionistas, essa galera da direita que proíbe, né, a legalização, que proíbe, que fazem discurso moralista, etc. A maioria, todos vocês podem ver, são envolvidos com esse tipo de crime, né? Diretamente. Você vê, assim, você não vê políticos de esquerda, por exemplo, sendo presos traficando substâncias ilícitas, por exemplo. É sempre a direita, sempre a extrema-direita. Então, essa galera que é contra, né, é a galera que favorece o crime organizado, né? O proibicionista, ele vai favorecer. Se não houvesse proibição, você não favorecia. Eu sou eu faço parte do movimento, né, do movimento não, de uma luta, né, de uma causa da legalização, da regulamentação, tá? Não é qualquer coisa, né? Que a comunidade possa vender livremente, mas regulamentando o produto pela Anvisa, etc., que possa ser vendido em farmácias, regulamentando, que esse dinheiro, além de gerar bilhões para o país, né, vai ajudar no tratamento, certo? A repressão, a opressão nunca é o caminho. Isso nunca deu certo em nenhum lugar do mundo, certo? E é isso. Até o próprio, essa lei, né, essa filosofia, né, da guerras, dorgas, etc., do combate, ela veio, a gente importou isso dos Estados Unidos, né? E nem hoje os Estados Unidos já compram isso, esse papo aí de, vamos, né? Eles quebraram aquilo ali, mudaram aquilo ali. Claro que não estou falando 100%, não é isso, mas boa parte. E outra coisa que eu reparei também, eu tinha visto um vídeo do Nicolas, ele com os tiques, né? Muito estranhos, sabe? Fungando o nariz toda hora, fazendo assim com o olho e tal, né? Dando uns negócios com a boca, né? Toda hora mordendo, trincado e tal. E eu fiquei suspeitando, né? Que ele possa, né? Não estou afirmando nada. E também, pessoal, a gente não tem como afirmar sobre esse envolvimento diretamente, tá, do Nicolas com o favorecimento ao PCC. Eu acho errado o pessoal vir falar que já bateu o martelo e tal. Não. Tem que ser investigado, né? Isso é um sinal, isso é uma evidência, né? E precisamos de provas mais, um material probatório mais robusto, podemos dizer assim, para poder acusar diretamente, julgar e prender, né? Para isso que serve a investigação. Então, ele estava fazendo uns tiques, ele estava, né? E aí eu vi ontem o debate do Nicolas com o Boulos no CNN, aquele debate ridículo, mas foi bom porque o Boulos destruiu o Nicolas, expôs, né? E ele lá com o mesmo tique, cara, né, fazendo assim com o olho, né? Um negócio com a boca, assim, toda hora, né? Fazendo assim com o nariz e tal. Não sei não, muito estranho, muito estranho. Eu não sei, se ele aparece assim publicamente toda vez, aí alguma coisa tem, né? E para encerrar, o deputado Raymond pediu à Procuradoria-Geral da República a abertura de uma investigação contra o Nicolas Ferreira.
O petista acionou a PGR horas depois das operações policiais que investigam organizações criminosas na cadeia produtiva de combustíveis para lavar dinheiro ilícito. E ele afirma, o vídeo do Nicolas é uma desinformação proposital sobre uma suposta taxação no PIX, que, segundo especialistas, teria contribuído para pressionar a revogação da norma da Receita Federal voltada a ampliar a fiscalização sobre operações financeiras pelas fintechs. E outra coisa, essa mega operação mostrou, né, que o setor financeiro legal, por meio do uso da plataforma digital de serviços financeiros, fintechs, há cerca de 40 fundos de investimento, né, para ocultar seus ativos, né? E também eles pegavam o PCC, empresas, não sei quantas empresas aí, né, para também fazer parte, né, usar sobre o crime, né, do crime organizado. Então, para encerrar, conclusão: o dinheiro obtido no esquema parava nas fintechs em vez de bancos tradicionais. Por quê? Porque os bancos tradicionais fiscalizam, rastreiam, né, segundo a Receita Federal. Já as fintechs, não. É isso. Então, ligam o Nicolas Ferreira a esse pânico financeiro, né? Muita gente começou a deixar, como é que fala? Houve um aumento expressivo de saques em espécie e redução do uso das plataformas digitais, né? Fenômeno esse confirmado pela Receita Federal. Então, sim, as fake news do Nicolas Ferreira comprometeram operações fiscais em andamento e abriu brechas para o crime organizado. Se você curtiu do meu trabalho, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante. Ainda vai levar algumas semanas para o meu canal normalizar de visualizações, porque eu sofri uma punição. Eu preciso muito da sua ajuda. Se você gostou do meu trabalho, quer apoiar no Pix, vou deixar o Pix na descrição. Seu comentário será lido. Comente aí embaixo, certo? A gente conversa. E obrigado por assistir. Tamo junto na luta. Queremos ver Nicolas Ferreira na cadeia. Se você quer também, não esqueça do like. Valeu, falou.